Esse é o nosso último vídeo sobre teoria de conjunto dos números. Nós já falamos sobre os números naturais, nós já falamos sobre os números inteiros, nós já falamos sobre os números racionais. Nos números racionais, nós falamos das dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números com uma casa infinita, com uma casa decimal infinita, mas que existe um período. E a gente consegue determinar a geratriz, que é a fração que origina que dá origem a esse número. Agora a gente vai estudar os números irracionais. Eles lembram um pouco o conceito dos números das dízimas periódicas, porque eles são números com representação decimal também, com infinitas casas também, só que não existe um período nessas casas. Então, quais são os exemplos? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10, pi. São exemplos que se encaixam dentro desse conjunto dos números irracionais. Quais são as observações? Vamos imaginar que a gente tem um número irracional, que eu chamei de A, e um número racional, que eu chamei de B. Existem operações com esses conjuntos. A gente pode somar, pode multiplicar, pode dividir. Então, o que eu tenho que estar atento? Se eu somar, aqui eu estou falando que é irracional com racional. Então, a soma ou o produto ou a divisão, tanto de A para B quanto de B para A, o meu resultado vai ser um número irracional. Então, se eu estiver fazendo a operação soma, multiplicação, divisão, subtração, se eu fizer com números irracionais, se eu fizer número racional com número irracional, o resultado vai ser sempre um número irracional. Agora, se eu fizer soma, multiplicação, divisão, aqui entra subtração também, né? De números irracionais, pode acontecer resultado racional ou irracional. Exemplo. Se eu coloco exemplos, raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui com certeza vai ser um número irracional. Então, o que eu estou pegando? Irracional mais irracional e está dando um número irracional. Se eu colocar raiz de 2 vezes a raiz de 3, vai dar a raiz de 6. E vai ser irracional. Se eu colocar raiz de 2 dividido por raiz de 3, eu vou racionalizar. Vai ficar raiz de 6 sobre 3. Eu vou ter uma divisão de um irracional por um racional e vai ser irracional. Então, mostrei exemplo. Mas pode acontecer, isso aqui são exemplos, onde o resultado foi irracional. Mas e se eu colocar aqui, por exemplo, raiz de 3 menos raiz de 3. Número irracional menos um número irracional. O que vai dar? 0. E 0 é um número o quê? Racional. Acabei de mostrar um exemplo onde irracional com irracional dá um número racional. Se eu fizer 1 menos raiz de 2, é um número irracional, mais raiz de 2, o resultado vai ser racional. Então, agora nós já temos o conceito de como é formado, quais são os conjuntos que a gente trabalha nos números reais. Então, a gente começou com os números naturais, ampliamos para os inteiros,
ampliamos para os racionais, sabemos que existe os irracionais e a união formam os números reais. Então, agora nós já trabalhamos todos os conceitos de reais. Por quê? Porque nós trabalhamos os números naturais, os inteiros e os racionais. E trabalhamos os irracionais. O conjunto racional contém os inteiros que contém os naturais. Os naturais estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais. E os irracionais, eles estão separados, mas eles formam os números reais. Se ficou alguma parte que ainda não ficou bem claro, peço que vocês assistam os outros vídeos, né? E tentem trabalhar exercícios que vocês sempre vão estar trabalhando com esses conceitos. Espero que tenha sido uma boa aula e aguardo vocês nos próximos vídeos.